Olá, pessoal, bom dia! Eu sou o professor Humberto e esta é a aula de número 4, com o tema Exercícios Resolvidos Dízima Periódica, das turmas de nono ano de 2021 da Escola Municipal Alzira Araújo. Então, acorda, neurônio, e vamos para a aula! Bom, nesses exercícios resolvidos, a questão número 1 diz assim: um exemplo de fração que representa uma dízima periódica composta é. Bom, então, só para lembrar, pessoal, dízima periódica composta. Bom, dízima periódica, depois da vírgula, o número tem que se repetir. Mas a dízima periódica composta, ela é composta porque, além de haver a repetição do número, existe um número entre a vírgula e o número que se repete, que é o período, que não irá se repetir. Né? Então ele fica ali. Entre a vírgula e o período existe um número. Por isso que ela é chamada dízima periódica composta. E ao efetuar a divisão aqui dessas opções, né, nós vamos analisar aqui com calma para descobrir quem é a dízima periódica composta. A letra A, 4 nonos, 4 dividido por 9. Ao efetuar essa divisão, nós vamos sim encontrar uma dízima periódica. Só que depois da vírgula, todos os números serão o mesmo. Então ela vai ser uma dízima periódica, sim, só que simples. Então ela não é composta, então a letra A não vai servir para nós marcarmos. Tá? Ele está procurando a dízima periódica composta. A letra B, quando nós efetuarmos a divisão de 3 por 10, os 3 décimos, nós iremos encontrar como resposta um decimal exato. Então, é um decimal exato, onde teremos nessa divisão o resto igual a zero. Por isso que ele é um decimal exato. A letra C. Quando nós dividirmos o 5 pelo 7, ou seja, 5 sétimos, nós iremos encontrar um número decimal infinito, mas não é uma dízima periódica. Ele é um número irracional, ou seja, ele é um número que vai ser encontrado com várias casas decimais, infinitas casas decimais, onde não vai haver um período. É um número irracional, tá bom? E a letra D, 10 dividido por 12, 10 dozeavos, nós encontramos ali sim uma dízima periódica composta. Por quê? Nós temos depois da vírgula o período e o número entre a vírgula e o período que não se repete. E isso é característica de uma dízima periódica composta. Então, acertou quem marcou a letra D. Vamos para a segunda questão. A segunda questão proposta no exercício foi essa daqui. Ó. Ao colocar V para as afirmações verdadeiras e F para as afirmações falsas, teremos o seguinte resultado. Então, tem lá, o item 1 diz as frações 6 terços e 12 quartos. Olha, ele está afirmando que representam números naturais. Então, o que a gente vai fazer? Efetuar a divisão. Na primeira fração, pegar o 6 e dividir por 3, nós encontramos o número 2. Então, essa é uma divisão exata. O 2 é um número natural. Beleza. Agora, a gente vai pegar a outra fração, o 12, e dividir pelo 4. 12 quartos. 12 dividido por 4, contamos também um resultado exato. Temos como resultado o número 3, o resto zero, e o número 3 também é um número natural. Então, sim, é verdadeiro esse item número 1. Então, ó, de cara, a gente já descarta lá a letra B e a letra C. Por quê? Porque elas estão dizendo que a afirmativa número 1 é uma afirmativa falsa. A gente acabou de registrar que ela é uma afirmativa verdadeira. Tá? Vamos para o item 2. Ele está afirmando que os números racionais 1 nono, ou seja, 1 dividido por 9,
E 2 nonos, ou seja, 2 dividido por 9, representam decimais exatos. Lembrando que para ser decimal exato, o resto tem que ser zero na divisão. Tá? Só que quando a gente divide 1 pelo 9, nós não encontramos o decimal exato, nós encontramos uma dízima periódica simples. Ele está afirmando que os números racionais representam decimais exatos. Então, a gente nem precisa analisar os 2 nonos. Então, a afirmativa 2 é uma afirmativa falsa. Tá bom? É uma afirmativa falsa. Então, 1 nono e 2 nonos. 1 nono não é um decimal exato. Tá bom? E aí, 2 nonos, só para tirar dúvida, né? Quando você pega o 2 e divide por 9, você também encontra uma dízima periódica simples. Tá? Mas bastou uma fração nessa afirmação ser falsa para que toda afirmativa seja falsa. Então, essa afirmativa do item 2 é uma afirmativa falsa. Então, aí afirmativa 1 verdadeira, afirmativa 2 falsa. Então vamos analisar o restante. O item 3, ele está afirmando que os números racionais 3 quartos, ou seja, 3 dividido por 4, e 1 quinto representam decimais exatos. Quando você divide o 3 pelo 4, você encontra sim um decimal exato, 0,75, o decimal exato, porque o resto é igual a zero. E 1 quinto, quando você pega o 1 e divide por 5, você também encontra um decimal exato. Então, o resto vai ser zero. Então, a afirmativa 3 é uma afirmativa verdadeira. Por enquanto, a letra A está sendo válida, né? Mas vamos analisar o item 4. Ele está afirmando lá que o número 5 sextos, ou seja, a divisão de 5 por 6 é um número racional e inteiro. Bom, ele é um número racional, né, porque ele é uma dízima periódica composta, né, e ele está afirmando que é um número inteiro. Dízima periódica composta. Então, é uma afirmativa falsa. Agora, na terceira questão, a gente tem uma tirinha ali, né? E aí, ó, leia os quadrinhos abaixo. Qual a fração geratriz que corresponde à dízima periódica que aparece na história? Então, vamos ler a história? O menino maluquinho está dizendo para Portugal assim, ó, Portugal, lembra do desafio que a professora deu ontem ao Portugal? Claro. Aí o menino maluquinho, mandei bem, era para escrever um número maior do que 1. Eu coloquei 0,5555. Aí o Portugal pensou, ih, que mancada. E agora? Será que ele escreveu realmente um número maior do que o número 1? Vamos analisar a dízima periódica. Olha lá, 0,555 não é maior do que 1, né? Mas a fração geratriz, ou seja, a fração que gerou esse número decimal, né? Essa dízima periódica simples, vamos analisar ela. É isso que a questão está perguntando. Então, quando você pega lá o número 5 e divide por 9 ali na letra A, pronto, de cara você encontra a resposta letra A. Vai dar 0,55555 infinitamente. Então, a resposta é letra A. A questão 4 diz assim: o professor de matemática pediu que os alunos resolvessem uma expressão de números racionais. Porém, alguns alunos deram respostas diferentes. Observe. Então, por exemplo, a Ana encontrou como resposta 2/3. A Bruna encontrou como resposta 0,666. O Carlos encontrou como resposta 2,3. E o Daniel encontrou como resposta 6 nonos. Então, qual foi o aluno que não encontrou uma dízima periódica como resultado dessa expressão que o professor havia colocado no quadro? Então, dentre todas as opções, né, nós vemos ali duas frações.
E de cara nós vemos ali uma dízima periódica simples. Então, a Bruna, ela colocou uma expressão, resolvendo a expressão, ela encontrou sim uma dízima periódica, né? O Daniel, quando você pega o 6 e divide por 9, também uma dízima periódica. E a Ana, quando você pega o 2 e divide pelo 3, você também encontra a mesma dízima periódica. E o Carlos? O Carlos encontrou como resposta 2,3. Não deu continuidade após a vírgula desse 3 ser um período, ser repetitivo. Não foi isso que aconteceu. Então, Carlos encontrou como resposta o 2,3, que caracteriza ser um decimal exato. Então, qual foi o aluno que não encontrou a dízima periódica como resultado dessa expressão? Foi a resposta aí, a letra C. Vamos para a última questão. E nessa última questão, marque a opção que apresenta uma dízima periódica composta. Então, a letra A, 5 dividido por 9, 5 nonos. Quando você efetua a divisão entre o 5 e o 9, né, o numerador 5 e o denominador 9, você vai encontrar uma dízima periódica. Sim, mas é uma dízima periódica simples. Não vai servir para a gente a letra A, porque a gente está procurando uma dízima periódica composta. A letra B, quando você pega o 7 e divide por 3, você também encontra uma dízima periódica, mas ela também não é composta. A letra B também é uma dízima periódica simples. A letra C, quando você pega 1029 e divide por 180, ou seja, 1029 180avos, você vai encontrar ali uma dízima periódica também. E nesse caso você vai encontrar uma dízima periódica composta. Por quê? Entre a vírgula e o período existem dois algarismos que não irão se repetir. Tá? Então isso caracteriza ser uma dízima periódica composta. Mas vamos analisar as outras duas opções que nós temos aqui. A letra D. Quando você pega lá 1 divide por 3, 1/3, você encontra uma dízima periódica simples. Tá? Depois da vírgula tem apenas um número que se repete, caracterizando ser o período. E a letra E, 5 dividido por 11, quando você efetua essa divisão, você encontra uma dízima periódica com o período 4 e 5, ou seja, o período 45 irá ser a dízima periódica simples. Então, não é composta também. Então, a resposta aqui, a letra C. Pessoal, continue estudando, tá? Continue se esforçando. Você e toda a sua família estão de parabéns, né? Abaixo aí tem o formulário, mais questões a respeito desse assunto de dízima periódica. Reveja os exercícios resolvidos, né? Tire suas dúvidas, pause o vídeo várias vezes se for necessário, tá bom? E depois você preenche o formulário de exercícios propostos clicando no link abaixo. Continue usando máscara, continue usando luva, álcool gel, proteja-se e faça o seu melhor para a proteção de vida sua e de sua família. Esse vírus não é brincadeira, não. Ótimos estudos para vocês e até a próxima aula.